Que alegria poder estar de volta em sintonia com o nosso povo Horto do IP. E precisamos aproveitar o máximo possível dessas pequenas oportunidades que nós temos. Graças a Deus pela quarta-feira também, né? É mais uma maneira de podermos estar chegando em sua casa, até você, para poder compartilhar a palavra e estarmos antenados. A gente fica muito feliz porque temos acompanhado os PGs se conectando. Graças a Deus, porque o Senhor nos preparou, sem sabermos com antecedência, que precisaríamos muito desse contato, mesmo que seja virtual. É uma maneira de estarmos olhando nos olhos e vendo alguns queridos irmãos. Então, parabéns, PGs. Vamos continuar até passar, e tomara que passe logo essa pandemia. Estou orando para Deus abreviar esse período, mas o Senhor é soberano e precisamos lembrar sempre que a graça basta. Sabe, esses dias, pensando em tudo que está acontecendo, cada dia vem uma notícia forte, uma notícia de impacto. Eu só peguei aqui alguns dados da última semana. Esse noticiário, já lembrando hoje mesmo foi uma notícia muito impactante. Aliás, desde ontem à tarde, os mortos no Brasil sobem, o número dos mortos agora são maiores, os números de mortos no Brasil, do que o número de mortes na China. E o povo reage, muita gente reage indignado diante da reação do presidente. Agora, na pandemia, as estatísticas dão conta que a violência contra a mulher aumentou 30% nesse período de quarentena. O presidente da Cruz Vermelha falou que situações de saúde mental preocupam psicólogos, psiquiatras. Muitos morrerão de solidão e desespero e ainda não sabe quantos. A pandemia pode dobrar a quantidade de desempregados no Brasil. Só de falar, isso nos assusta. Estávamos aí com 13 milhões, imagine dobrar essa quantidade de desempregados no Brasil. São choques assim, não sei como você reage, mas a soma dessas notícias, como é que nós assimilamos? Como é que nós reagimos? Eu, por exemplo, tenho que cuidar com a minha mente. Senão, começo a divagar, começo a olhar da perspectiva humana e fico assustado. É fácil a gente estar firmado a mente, com a mente organizada, mas a soma de notícias ruins, cada vez maior, vai bagunçando, vai mexendo com as nossas ideias. Eu não sei como é que você assimila, qual a sua reação conforme certas notícias. A gente fica com medo, começa a espirrar, tem uma dor de cabeça, sabe de um querido seu que começa a ficar doente, logo vem a preocupação para não ir para médico. Eu gosto de andar de moto, e aí já fico pensando, se acontecer um acidente, e aí vou ter que... Sabe, essas coisas começam a ficar na nossa mente assim. E uma coisa que está acontecendo, uma percepção geral, essa ideia de que nós somos finitos. As pessoas estão percebendo, elas são limitadas, são frágeis. Não faz muito tempo eu preguei aqui uma mensagem que eu mencionei
essa frase, viver é prejudicial à saúde. Basta estar vivo, nós somos frágeis. Podemos ter um acidente, um vírus. Algo acontece o tempo todo. E diante disso, essas notícias, para nós cristãos, como que vamos redirecionar e saber lidar com essa crise tão forte, tão real? Uma pessoa falou para mim a semana passada, parece que eu dormi e acordei num pesadelo. Então, meus irmãos, diante disso, eu gostaria de contribuir agora para uma reflexão, para cada um de nós, sobre uma perspectiva do sofrimento. Como que nós vamos lidar com o sofrimento? Porque, mesmo você cristão, nós não vivemos, você já deve ter ouvido isso, num mar de rosas. E há certo sofrimento que é provocado pela nossa própria conta, decisões erradas, falta de cuidado, seja com a saúde, falta de cuidado com decisões que nós tomamos. Isso é nossa responsabilidade quando nós erramos. Mas tem situações que outras pessoas decidem por nós. E o que está acontecendo agora não se trata de decisão sua ou minha, mas é uma situação que parece incontrolável. O fim do vírus, os homens não estão conseguindo até agora. Estamos orando por isso, para que se encontre um remédio rápido e eficaz. Ainda há estudos, ainda há alguns testes, alguns resultados, mas ainda cientificamente estamos aguardando. Então, mas nesse sentido, eu queria falar uma coisa para você, mas não só te encorajar. Eu queria contribuir, não só para ajudar a sua postura pessoal, a minha, mas como também, como que nós vamos lidar com pessoas que estão sem esperança e sofrendo por causa dessa grande crise, seja a crise que está acontecendo no mundo, seja uma crise pessoal. Aí eu queria abrir com você o livro de Atos, capítulo 27. Atos 27. O livro de Atos é no Novo Testamento, versículos 1 e 2. O som está ok aí, pessoal? Posso continuar nessa vibe, como diz a galera? 27, 1 e 2. Então, esse texto aqui começa dizendo: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Esse texto que nós vamos ler, nós não temos condições de ler versículo por versículo, é um capítulo extenso, é uma viagem marítima, tem muitos termos náuticos nesse texto. É uma viagem que o apóstolo Paulo está fazendo do litoral de Israel, o lugar se chama Cesareia Marítima, e ele vai atravessar o Mediterrâneo. Tem um slide aí, não tem? Vou mostrar para vocês no mapa. Nós encontramos
aqui Cesareia, o porto de Cesareia. Eles vão viajar pelo mar Mediterrâneo e tem alguns lugares que eles vão passando para o navio ir abastecendo e pegando passageiros e cargas. Na verdade, é um navio de carga. Vai viajando até chegar a Malta, onde eles têm um naufrágio, e daí pega um outro navio e vai chegar até Roma. Deu para perceber aí, não é? Essa viagem, pessoal, é uma viagem de 3.000 quilômetros. É uma baita viagem. Não era um navio, não era um cruzeiro como a gente está acostumado a ver em nossos dias. Aqui uma viagem de carga, navio cargueiro, era muito desconfortável. E nessa viagem aqui, eu quero fazer uma comparação que nós também estamos numa viagem. Você já deve ter ouvido de maneira figurada, nós estamos no mar da vida. Tempestades acontecem no mar da vida. Você já deve ter ouvido isso. Às vezes ouvimos expressões como as nuvens estão escuras, tempestade à vista. Paulo está indo aqui, além de ser uma viagem desconfortável, ele era prisioneiro, iria comparecer em Roma. Um centurião, um chefe de 100 soldados, estava cuidando dessa tripulação. Eram quase 300 presos, entre eles Paulo, que nós conhecemos como apóstolo Paulo, que foi preso por causa do evangelho, e ele apelou para ser julgado em Roma, e ele está indo para Roma. Nessa viagem, eu quero desafiar você para isso. Esteja pronto diante dos ventos contrários. Veja aqui no versículo 4, aparece no slide aí também, versículo 4. Próximo slide. Essa é uma frase que eu quero te desafiar. Aguente firme, vai passar. As tempestades virão, mas aguente firme, vai passar. Você tem uma mensagem de esperança aos desanimados nas tempestades da vida. Você sabia disso? Deus nos deu uma mensagem de esperança às pessoas desanimadas. E continuando aqui no versículo 27, versículo 4, eu quero ler aqui no 4, quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Ventos contrários. Aparece aqui e também, por enquanto, até aqui. Esteja consciente, ventos contrários vão aparecer. Era para o apóstolo Paulo ir para Roma? Sim ou não? Se você conhece a Bíblia, era. Ele tinha um desejo pessoal de ir para Roma. Não era uma viagem turística, não. Ele queria servir a Deus. Ele não conhecia, em suas viagens, a capital do império. Lá no coração, ele queria dar fruto naquele lado do mundo. Acontece que tanto Paulo queria, como Deus queria que ele fosse para lá também, como a gente vai ver aqui nesse capítulo. É tão bom quando isso acontece. Você tem um plano e Deus também quer que você esteja naquele lugar. Não é lindo isso? Você tem um sonho, um alvo, talvez um negócio, um plano, uma viagem, um curso, mas não é só você que quer. Deus também deseja que você realize seus sonhos. Sonhos para seus filhos, sonhos para você. Isso é muito importante. E Deus queria que Paulo fosse para lá. Então, Paulo tinha uma convicção. A viagem seria desagradável. Mas ele tinha uma convicção. Deus está comigo. Então, é bom a gente lembrar disso. Acontece, meus irmãos, que
as coisas vão se complicando nessa viagem. Se você observar bem aqui, no versículo 15, o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e nós ficamos à deriva. Se você prestou atenção nessa leitura, houve um momento em que o timoneiro, o cara que estava ali no leme do navio, ele tinha um controle da embarcação. Mas nesse versículo aqui, acontece um furacão, um vento forte. E olha o versículo 16. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, uma localização, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. De novo, o barco está sem controle. Eles não tinham mais condição, a bússola não estava funcionando, porque o navio era jogado de um lado para o outro. Podia ir para qualquer lugar. No mar Mediterrâneo, o navio não tinha mais um condutor levando para onde ele queria. Sabe, quando eu vi essa passagem aqui, eu fiquei lembrando como o mundo se tornou um lugar perigoso. Se nós comparássemos o planeta Terra a um gigantesco navio, nesse momento nós estamos à deriva. Mas não fique assustado, não. Agora pense no susto desse pessoal dentro do navio, sem controle. Eles começaram a ficar com medo da morte. Será que tem alguma semelhança com nossa realidade? As próprias autoridades não conseguem dominar um vírus, fora outros, né, que vivemos aí no futuro num passado bem recente, Zika vírus, aqui no Brasil, e outros. Parece que a humanidade, nesse momento, está sem controle. Se você olhar no versículo 20, ele vai falar, não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Gente, você já chegou num ponto desse? Você já chegou num ponto que você falou assim, é o fim da linha? A morte está me rondando? Eu tenho a impressão que nós podemos fazer muitas aplicações com o que está acontecendo aqui. Olha, o apóstolo Paulo, no versículo 12, ele tinha dito para aquelas pessoas, ou melhor, no versículo 10, Senhores, eu vejo que a nossa viagem vai ser desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para a nossa vida. Essa passagem do vírus está sendo um grande perigo para nossas vidas, perdas financeiras e vidas humanas também. Sinais de Deus. Será que você percebe Deus querendo falar com você alguma coisa a respeito de cuidados que nós devemos tomar? Está aí no slide, esteja atento aos sinais de Deus. Observe no 11, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Observe que aqui fala o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto
e do dono do navio. No versículo 12, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu. Gente, a maioria decidiu um caminho que não era o caminho ideal. Você já tem percebido perigos na vida? Você fala para alguém, cuidado, não vai por esse caminho. Aí a pessoa fala, não, mas a maioria decide ir por esse caminho. Seu filho, você dá um conselho para ele, um amigo, cuidado. Cuidado com os perigos, olhe os sinais. Aqui começou a ter ventos contrários. Cuidado com o primeiro gole. Cuidado com as noitadas fora de casa. Cuidado com esse ódio no coração, que as pessoas percebem, essa amargura, e alguém fala, opa, o que está acontecendo? Cuidado. A maioria fica com ódio, a maioria dá vazão à sua raiva. Cuidado com esse deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. Cuidado com essas 24 horas no celular, nas redes sociais. Olha os perigos que podem acontecer, sinais. Nós somos advertidos pelas autoridades para estar lavando as mãos, ser muito mais atentos agora à higiene. Eu estou tomando os cuidados, né? Quando chego em casa, tiro a roupa, lavo as mãos e toda essa nova dinâmica da vida, novos hábitos, onde a gente vai, cuidados que a gente precisa tomar. Porque a vida, ela tem tempestades. Vem momentos mais difíceis que outros. Então, tome cuidado. E houve uma reviravolta aqui. Né? Nós vimos aí um tufão que apareceu no versículo 20. E é preciso se levantar de vez em quando a maioria fala, todo mundo faz, você falar não. A vontade de Deus é essa. Não é porque a maioria fala que eu vou seguir. E acontece o clímax aqui, nesse capítulo, que eles perdem a esperança de salvamento. Esses homens estavam agora totalmente entregues ao medo. E quando o medo instala, o pânico toma conta das pessoas. Foi nesse momento aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai se levantar no versículo 21, e eu queria chamar sua atenção para esse próximo slide. Encoraje os outros na crise. Observe aqui no versículo 21, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, seja pelo enjoo, seja pelo medo, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Paulo aqui chega assim, não falei. Já teve isso com você? A gente viu alguns sinais de perigos, ou mesmo você falou para alguém, olha, cuidado, cuidado. E depois você fala, não falei. Isso é muito comum entre marido e mulher, entre mãe e filho. Talvez até um chefe no seu trabalho, eu te falei, tomar cuidado, tal. Só que Paulo, ele não fica nesse discurso, não falei. Nesse momento aqui, ele destaca esse ponto, mas ele não fica na mesma tecla o tempo todo. Ele vai para frente, olha, o versículo 22, mas agora recomendam que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Ele se levanta, você viu? No versículo 21, Paulo levantou-se. Eu poderia passar um bom tempo falando isso aqui. Na crise, você cristão, você está paralisado de medo? Você está sendo nutrido pelas más notícias? Você se deixa levar pelo curso do mundo?
pelo negativismo. Eu sei, às vezes a gente comenta sobre a política de um jeito triste, ficamos chateados com algumas notícias, algumas informações, faz parte. O que nós não podemos é deixar que as circunstâncias se instalem em nossa cabeça e nos façam perder a esperança, a alegria, a fé de descansar em Deus. Nós não podemos. Então, é preciso que a gente se levante no meio da crise e fale para um querido nosso: olha, pessoal, Deus está no controle. Ele nos dá uma paz que ninguém pode tirar. Ainda que haja prejuízo financeiro e mesmo prejuízo de vida, lembra, eles não tinham as informações que nós temos no Novo Testamento. De tanta maravilha que nós temos, não só depois da morte, de Deus nos guiar. Você sabe que mais para frente, Paulo vai falar assim: as coisas que aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Hoje mesmo eu estava com o pastor Paulo, com o Lucas e com o Rogério, ouvindo uma live de uns pastores, e um deles falou assim: a igreja é dinâmica, a igreja não vai ficar parada. No meio desses bastidores, a palavra de Deus vai encontrar corações receptivos. Gente, Deus está dando para nós assim de bandeja. A gente não orava por isso? Ó Deus, que os corações sejam preparados para ouvir a mensagem do Evangelho. Mensagem de autoajuda, mensagens das religiões, todos eles estão assustados. O Evangelho de Jesus tem agora um espaço. Olha, na última Páscoa, eu nunca ouvi falar tanto de Jesus, nunca tinha recebido vídeos, mensagens sobre a Páscoa ligada a Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, como nessa última Páscoa. As outras eram mais sobre chocolate, o comércio, lembra? Tomava conta e abafava a verdadeira mensagem da Páscoa. As pessoas estão sensíveis, elas estão carentes, elas estão precisando, nessa crise, que a igreja se levante, nós cristãos nos levantemos, porque nós temos uma mensagem de esperança para um mundo em crise. Se você não tem essa mensagem, é preciso rever se você é um cristão mesmo. A mesma mensagem que Paulo tinha, nós temos. Ele falou: o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Romanos 1,16. Portanto, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho. E ele fala, ele se levanta, ele não deixa aquelas vozes de desespero passar sobre ele como um rolo compressor. Às vezes, as pessoas vêm em cima da gente como um rolo compressor, esmagando a nossa fé. Ele não deixa. Eu acho tão incrível quando ele fala assim, no versículo 27 e 23, ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço, a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Meus irmãos, é para a gente dar um grito aqui de aleluia. Aos olhos humanos não tinha perspectiva nenhuma. É só desespero mesmo. Vai afundar, vai morrer todo mundo, vai ser afogado, perdemos o rumo. O mundo parece assim, desgovernado, aos nossos olhos. Mas ele fala: o Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro não tenha medo. Aí ele diz: é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça,
deu-lhe a vida e a todos que estão com você. Eu quero trazer uma mensagem de vida aqui para nós. De morte a gente tem todo dia, os números aumentando cada vez mais. Jesus falou, eu vim trazer vida. Nós precisamos crer que esse Deus, ele tinha tanta comunhão com Deus, que ele fala, Deus falou comigo. Pausa. Será que a gente está aproveitando esse momento de crise para ficar pertinho de Deus? Será que nós estamos aproveitando as oportunidades para falar, Senhor, qual é o teu plano? Tem um salmo que fala assim, aqueles que temem ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor, Ele vai guiar. Paulo tinha tanta comunhão com Deus e sabia qual era a vontade de Deus para aquele momento. É para a gente pedir isso para o Senhor, para proteger nossa casa, nossos idosos, aqui da nossa igreja. Eu oro por vocês, idosos, vô, vó, da nossa comunidade, para Deus proteger. Para que a gente tiver que morrer, nós vamos morrer na hora que Deus permitir. Sabe que nessa história, quando o navio naufraga, chega numa ilha, era costume dos romanos, quando acontecia uma situação assim, matar todos os presos. Mas por causa de Paulo, que deu um ânimo à equipe, o centurião fala, ninguém vai morrer. Por causa de Paulo. Todo mundo chega na ilha, o navio começa a afundar pertinho da praia, bate num recife, mas dá tempo eles saírem, todo mundo escapa com vida, conforme Paulo tinha dito. Gente, a coisa parece até uma ironia, porque estava tão frio que o pessoal começou a fazer uma fogueira e Paulo, que não era parado, não ia ficar só os outros pegando graveto, ele foi pegar graveto. Quando ele foi pegar os gravetos, sabe o que acontece? Uma cobra venenosa, uma víbora, morde a mão do apóstolo Paulo. Sabe o que ele faz? Sacode a cobra no fogo e continua se esquentando. Aí você vai ler o texto, fala que os moradores da ilha ficaram olhando assim, vai morrer, esperando que ele morresse. Ele continua ali, se aquentando, passa vários dias na ilha, aí as pessoas até... Quem é esse homem? O que está acontecendo? Olha, gente, eu não estou dizendo para você, prometendo para você, que o corona não pode não te pegar. O que eu gostaria que nos ajudasse é que a nossa hora vai chegar e a gente confiar que Deus sabe a hora. Porque quando Ele quer, não vai ser coronavírus, não vai ser bandido, não vai ser ciladas na nossa vida que vão nos tirar dele. Estão entendendo? Ele não morreu na tempestade, não morreu pela picada de cobra. Eu quero te dizer assim, a gente deve descansar em Deus. É verdade que a gente não deve abusar, porque mesmo o apóstolo Paulo, ele era cuidadoso. Mas ele tinha uma certeza tão grande que ele falava assim, para mim, viver é Cristo, morrer é ganho. O que eu quero dizer para você, não vamos ficar assustados, porque ele fala em 1 Tessalonicenses 4, não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. Quando eu paro para pensar nisso, eu agradeço tanto a Deus, que no meio das más notícias, aqui no meu coração me dá saúde mental falar assim, Deus é Deus. Deus não deixou de ser Deus. Ele governa. Ele é soberano. Deus não se aposentou. Deus não caducou. Então, minha vida está nas mãos dele. Eu queria concluir
dizendo para você, vai passar. Apesar dessa frase não estar na Bíblia, em vários momentos, a gente vê a palavra de Deus falando assim, tenha bom ânimo, você terá aflição, mas tenha bom ânimo. Nós vimos, não tenha medo, seja corajoso. Que Deus levante você, a igreja dele, nesse momento, porque nós temos uma mensagem de esperança, uma mensagem que Deus nos confiou, e nós temos convicção de que ele está no controle. Então, que Deus te levante, e a mim também, para levarmos essa mensagem de esperança. Amém?